peloteiros e peloteiras, tudo bom com vocês? Prazer, eu sou o Peterson. Meu nome é Davidson. E esse aqui é o Papo de Pelota. Exatamente, um novo canal de futebol do YouTube, trazendo pra vocês novamente o futebol raiz, aquele que a gente não escuta mais falar e que a gente quer reviver esses momentos com vocês, certo, Peterson? Vamos voltar às origens, né? Exatamente, chega desse papinho Nutella de não pode falar isso, não pode falar aquilo, e aqui a gente já chega de cara limpa pra vocês, já declarando aqui o time que a gente torce, tá? E... Sem, pra gente não ter depois papo de clubismo, nem nada, vamos abrir o jogo, né? Sou santista, eu com sou... muito orgulho. Vai cair esse ano, talvez, quem sabe, fé em Deus. Proteger o cara. Eu sou São Paulino, voltamos, hein? Tamo lá, soberanos, brincadeira, sai zica. Infelizmente. Mas bom pessoal, é isso, tá? Então esse aqui é o novo canal que a gente vai trazer pra vocês e a gente vai fazer muito vídeo de zoeira, muito vídeo de fatos, tá? Sobre futebol que a gente não viu na internet. Batalhas entre times, batalhas né? entre jogadores, né? Isso, a gente quer ter o futebol, que é isso que a gente fala, aquelas discussões que as pessoas não falam mais. Sim. Por exemplo, quem foi melhor? São Paulo de 2005 ou Santos de 2011? Dá uma boa, hein? Flamengo 2019, JJ ou Santos 2011? Dá pra gente fazer uma coisa legal. Exatamente, dá pra gente fazer batalhas de diversos elencos, tá? Então a gente conta com a sua interação aqui no vídeo pra podermos trazer bastante conteúdo, pessoal. Certo, Peterson? E esse aí é o nome, né? Peloteiros e peloteiras. Sim, pessoal, vamos colocar vocês aí como nossos peloteiros e peloteiras, nosso público. E a gente vai melhorando com o tempo, vai colocar um cenário aqui com o tempo também, a gente vai evoluindo e fazer uma zoeira legal, como se fossem dois amigos conversando mesmo, um papo solto, pra gente poder fazer uma coisa muito bacana. Exatamente. Bom, vamos lá. Pra gente já conversar aqui com o canal, tá? Já começar com um assunto excelente pra vocês, vamos começar com o assunto quente da semana, que é o quê? Menino Adenor no Flamengo, Peterson. Esse assunto deu o que falar nessa semana, hein? O que você acha sobre isso? Cara, a gente, como você já viu, não somos corintianos, então a gente consegue talvez separar aí, ou não, também tem o clubismo, né? Mas a gente vai procurar fazer um papo neutro. Tem a parte que realmente, pro corintiano, deve ter doído muito no peito, o nosso querido Adenor Bach no nosso Flamengão da massa, mas a gente vai trazer alguns dados aqui para tentar explicar para vocês o porquê dessa decisão do Adenor de forma pensar pela razão. Vamos tentar pensar pela razão e deixar o sentimento de lado. Exatamente, pessoal. É o que a gente quer trazer aqui no canal, tá? Primeiro a gente vai trazer sempre dois pontos de vista. A gente traz os pontos com os dados, tá? E depois, obviamente, com o clubismo, que é a opinião que importa no final. Então, no caso do Tite, tá? Quais são os projetos de cada clube? A gente sabe que o Corinthians e o Flamengo são as duas maiores torcidas do Brasil, tá? São times de bastante expressão. O Tite tem uma história linda no Corinthians, ganhou todos os títulos que disputou praticamente tudo. Então assim, ganhou na primeira passagem, na segunda voltou, ganhou de novo. E assim, na terceira, mesmo com essa nhaca que tá o Corinthians, a gente acha que poderia. Mas, vamos aos fatos. Hoje, qual que é o projeto do Flamengo? Por mais que esteja conturbado aí, lá o Flamengo tá parecendo mais UFC do que um time de futebol, mas a gente sabe que, querendo ou não, tá estruturado. Então o Flamengo é o time com a maior receita da América Latina, né? É um time aí que hoje, em 2022, né? Porque 2023 não fechou ainda. Então fechou aí com um faturamento de 1 bilhão, né? Nesse 2022 e com uma dívida de 600 milhões. Então faturou mais do que deve. O Corinthians já é totalmente o inverso. O Corinthians deve 1 bi e faturou 700 milhões. Ou seja, fechou no vermelho aí no déficit. Muito grande, né? Exatamente. O Corinthians vai ter eleição no ano que vem, então assim, a gente Esse sabe... ano ainda, né? Esse ano, né? É final de ano agora, verdade. Isso. Vai ter as eleições, então assim, o Tite não... Provavelmente o presidente que viesse iria querer o Tite, porque hoje a gente sabe que é um dos melhores técnicos do Brasil, apesar de não ter ganhado a Copa do Mundo, mas... A gente pegou um certo ranço do Tite, né? Mas pra gente pensar pela razão mesmo, é o cara mais constante que a gente tinha. Exatamente. Se você não é corintiano, tenho certeza que você não gosta do Tite. Uma porque ele foi treinador do Corinthians, né? Tirou a zica do Libertadores, e porque ele não ganhou a Copa do Mundo. E tranquilo. Mas, vamos lá. Se você fosse o Tite, o que você faria? Um time que vai te trazer Gabigol, Rascaeta, ou o Corinthians que vai te dar um abraço? Não tem como, né? Não tem como. Propostas na mesa, qualquer um sabe que... Você pode amar a empresa que você trabalhar lá há anos, mas se chegar alguém que vai te pagar melhor, que vai te trazer um projeto melhor de carreira... Sim, com certeza. Se a gente for pensar quem pode fazer uma montagem de elenco, o Flamengo inclusive vai ter que fazer uma... Reestruturação. Exatamente, uma reestruturação completa do elenco, tirar aqueles ciclos que já passaram, né? Não sei se talvez o do Gabigol já tenha passado, mas tem outros que já tem mais certeza. O próprio lateral...
O Ayrton Lucas? Não, o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Ele provavelmente vai se aposentar agora já no final do ano. Tem papo até dele entrar para a comissão técnica depois da aposentadoria. E quem pode, né, em condições financeiras, proporcionar isso pro técnico, com certeza o Flamengo tem mais condições, né? Exatamente. E assim, pessoal, falando nisso também, na verdade, pessoal não, peloteiros, já pegando vocês, tá? Pegando vocês que vocês estão espertos. Exatamente. O que acontece? O Flamengo vai pra Libertadores, sim. Isso é um fato. A gente sabe, se vai disputar o brasileiro ou não, a gente não sabe, tá? Esperamos que não. Mas provavelmente vai disputar a Libertadores. Sim. O Corinthians para o ano que vem tem toda essa crise financeira, crise política e provavelmente vai disputar só o brasileiro, o Copa do Brasil e talvez a Sul-Americana. E tá com um pezinho ali no rebaixamento. Correndo risco ali. A gente acha que não. A gente espera, a gente queria que sim, mas... Pra ser sincero, mas o Corinthians vai ter que se esforçar muito se quiser ser rebaixado, igual o Santos tá fazendo. O Santos tá tentando, tá cumprindo a cartilha, mas agora as coisas estão entrando em ordem, vamos ver como vai sair. Entrou o famoso presuntismo, né? Grande presuntismo. Com qualidade. Exatamente. Que tá alavancando o Santos aí, mas não vai até o final. Agora, essa é a nossa opinião imparcial, tá? Nossa opinião com base em dados, se a gente fosse o Tite hoje, com as propostas na mesa. Agora, vamos à opinião que você, torcedor alvinegro, quer ouvir. Se você fosse o Tite, você voltaria para o Corinthians? Você acha que você tem essa sensação de dívida com a nação corintiana? O que você acha, Peterson? Cara, se eu fosse o Tite, não, com certeza era Flamengo. Até porque também o Tite queria, né, pegar time da Europa, dar uma escala na carreira, caiu nas quartas da Copa do Mundo, e aí acabou que o desempenho dele não foi suficiente para ele conseguir isso. E onde ele pode conseguir mais títulos em questão, assim, é claro, que futebol tem o referente, pode acontecer o menor, o mais fraco ganhar do mais forte, porém, se a gente pega o elenco, o Flamengo provavelmente tem mais condição de dar mais títulos, talvez mais rápido pro Tite, enriquecer o currículo dele, quem sabe ele poder realizar essa vontade dele aí de trabalhar fora, né, em outras ligas, Liga Europeia, que é a vontade dele. Eu já acho totalmente o inverso, tá? Minha opinião sendo bem aqui, bem clubismo, bem clubista, tá? Não sou corintiano, mas assim, um amante do futebol brasileiro. O Tite, no ano passado, no verdade, no começo desse ano, ele falou que ele não iria treinar nenhum... Mentiroso, porque eu não gosto de mentira, tá ok? Mentiram, viu? O Tite mentiu. Não pode. Ele pediu pra chamar de mentiroso. Exatamente, ele falou, podem me chamar de mentiroso. Mentiu. Porque assim, cara, você tem propostas. O Tite, a gente sabe que financeiramente, obviamente que eu não quero falar da vida financeira de ninguém, mas ele é uma pessoa que ele já tá bem estruturado na vida, já tá bem resolvido. Ele falou que ele queria ter uma proposta para treinar um time europeu, né? Foi isso que ele falou na entrevista também. Então assim, por que não treinar o Corinthians, que convidou 2 vezes, tá? Saiu essas informações na mídia e ele recusou as 2 porque falou que não iria treinar um time nesse ano de 2023. Ele poderia muito bem assumir o Flamengo. Ter jogado limpo, né? Se ele tivesse jogado limpo, ele seria bem mais fácil. Exatamente. Ou então se ele tivesse assumido no ano que vem. Poderia também. Ele iria se contradizer, porém não tanto, porque ele falou que não treinaria esse ano, 2023. Certo? Só que assim, cara, o Tite tava muito mal no Corinthians quando ele chegou na primeira passagem, foi eliminado na fase de... Voltou eliminado. Exatamente, foi eliminado, teve essa piada aí, né, de 2010 ali. É o que restou. Exatamente, então assim, o Andrés foi lá, bancou o Tite, ficou, e aí depois ele veio com bastante vitórias, então assim, não é que ele tem uma dívida pro Corinthians, tá? Ele tinha uma dívida por conta disso, mas ele pagou com todos os títulos que ele conquistou. Porém, pela fase que o Corinthians tá, eu vou dar um exemplo aqui do São Paulo, tá? São Paulo, quando tava pra cair, o Muricy Ramalho tinha a proposta de outros clubes para poder ir, melhores, com proposta financeira melhor, com um padrão melhor, assim como o Flamengo, mas ele não quis. Ele voltou pro São Paulo sem precisar dever nada, o cara foi tri-brasileiro pelo São Paulo, voltou e salvou o São Paulo do rebaixamento. Tite poderia fazer isso? Mas pro lado romântico, o Muricy já foi pra partir pro outro lado. Exatamente. Então assim, essa questão de financeira de projeto, obviamente que a gente analisando pela lógica, tá? A gente sabe que faz sentido ele ir pro Flamengo, mas a minha opinião aqui, tá? Sendo bem clubismo, eu falo novamente, e não só sendo clubista, mas sendo como homem também, um homem de palavra. O Tite ramelou. Não acho que deveria ter ido pro Flamengo, acho que deveria ter ido pro Corinthians. É isso aí. E vocês, o que vocês acham? Deixa pra gente nos comentários aí. Se puder também, deixa o like, dá uma fortalecida. A gente vai postar mais vídeos para poder trazer mais conteúdo para vocês. Exatamente. E digo mais, hein? Se você é um fã de futebol raiz, como a gente acha que você é, gosta desse tipo de conteúdo, pode comentar aqui o que você quer ouvir nos próximos vídeos que não falam para vocês, tá?
uma abordagem mais engraçada, mais cômica. A gente vai passar pra vocês. Se você é um fã raiz do futebol, você vai dar um like, vai se inscrever no canal e vai comentar. Mas se você é um fã de futebol Nutella, sabe o que você vai fazer? Dá um like e se inscrever também, mas não precisa comentar. Não é necessário. Aí a gente muda. Não precisa banjar hoje, lá tá tudo certo. Tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Vamos juntos nesse futebol aí, sucesso. Valeu.